E aí, galerinha do 8º ano da Escola Zilda. Aqui é a professora Jéssica de História. Essa aula, gente, ela foi totalmente preparada por mim, pelo Peter, pela Cássia, tá? A gente fez isso em parceria nessa última semana, a gente teve o replanejamento aí das aulas. É um momento diferente e novo para mim, para vocês. Então a gente vai estar tentando aí caminhar juntos, tá? Então, melhor aprendizagem aí de vocês. Esse conteúdo aí de Revolução Industrial, a gente vai voltar um pouquinho, né? Para começar a pegar e a entender todo esse processo. É um processo um pouco longo, só que é bem importante. O que a gente tem sobre Revolução Industrial que nos atinge até hoje. Então, a gente vai devagarinho, vai pegando por etapa para a gente compreender todo esse processo histórico que foi muito importante para a nossa história, tá bom? Vamos lá, gente. Olha, aqui tá na apostila de vocês, na página 22 a 26, tá? Então, quem terminou a aula, quiser abrir a apostila, ver, dar uma lida, é importante, tá? A gente vai ter também algumas atividades para fazerem, para serem entregues na escola. Então, é importante que vocês leiam a apostila. Eu vou dar outras indicações no final do vídeo aí para vocês aí na descrição, para vocês aprofundarem o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Origens da Revolução Industrial. A gente sabe que essa revolução se iniciou ali na Inglaterra no século XVIII, tá? Que houve a substituição do trabalho artesanal para o assalariado, né? A gente passou a usar o maquinário, as máquinas nas fábricas. A gente passou a ser um trabalhador que recebia um salário fixo por mês e não tinha mais a questão de você trabalhar eu vou criar essa garrafa, eu vou sozinho criar essa garrafa, um trabalho artesanal, um trabalho meu. Você passa a ter uma produção em larga escala. Tem um que vai produzir a tampa, tem um que vai produzir, né, o formato, tem um que vai pegar uma máquina e vai fazer o formato exatamente como essa garrafa é. Então ele vai ser totalmente dividido com a intenção de fazer aquele produto mais ágil, em larga escala, de produzir mais para poder vender mais, né? Então a gente passa a ter a energia do homem, a gente emprega a nossa energia, né, para fazer aquele produto. Já não é mais, você vai ter a energia a vapor que vai iniciar aí essa revolução. Então a gente passa de ter um trabalho de manufatura para ter um trabalho de maquinofatura, né? Você vai trabalhar em indústria. Então a gente vai aí devagarinho cada tópico para conseguir compreender por que, onde e como isso aconteceu, né? Então a gente vai ter as novas relações de trabalho, que a gente chama de burguesia e proletariado. Isso aí deu margem para muita ideologia política, né? Isso vai mudar, essa transformação das relações de trabalho vai mudar totalmente o imaginário das pessoas, tá? A partir daí. A gente está aí vivendo um período de revolução industrial e a Inglaterra está produzindo muito tecido, né? Então essa indústria têxtil ela está em totalmente ascensão. A gente vai entender como que funcionou tudo isso e a gente vai por tópico, certo? Então vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho para a gente compreender. Então a revolução industrial primeiro iniciou na Inglaterra, tá? Houve aí a substituição do trabalho artesanal para o assalariado, tá? E totalmente impregnado em uso de máquinas, tá? Maquinários, as primeiras máquinas aí sendo desenvolvidas e descobertas. Então tá, vamos ali, ó. Quais são essas etapas da industrialização? A gente tem o trabalho artesanal, né? Quando o artesão tinha o domínio de toda a produção. Então eu produzo tudo, eu produzo totalmente essa garrafa de água, eu produzo sozinho, né? Da matéria-prima até o produto final. Então eu teria que, sei lá, achar um plástico e derreter esse plástico e fazer sozinho, né? É um domínio único, tá? Aí a gente tem a manufatureira, que é os artesãos, eles se reuniam em oficinas. Então a gente tem um pessoal todo junto numa oficina, né? E havia uma divisão de trabalho. Então esse trabalho é dividido também. Porém, os instrumentos de trabalho eram manuais, era com a mão. Então se você faz com a mão, é artesanal ou manufatureiro. Então você trabalhou com a mão, você desenvolveu isso com a mão, então esse trabalho é rudimentar, tá? Ele é um ritmo que ele era imposto pela força humana e não pelo maquinário, tá? Então a gente vai ter depois, né, mecanizado, que é o uso das máquinas a vapor, que foram as primeiras, impondo o ritmo de trabalho ao operário, especialização da produção.
Então, ele está dependendo totalmente mais da máquina do que dele mesmo, do que da força produtiva dele, né? Da energia que ele vai gastar ele mesmo. Então, a máquina está em evidência. Então, você pensa em Revolução Industrial, a primeira coisa que você pensa é na máquina, tá? Trabalho mecanizado. Vocês já devem ter ouvido falar que o tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você tem e mais você divide esse trabalho, mais grana você vai ter, né? Então aí vai ter a ascensão da burguesia, que ela vai estar totalmente fascinada aí, tá? De produzir mais e vender mais. O início, 1698. Newcomen inventou uma máquina para drenar a água acumulada nas minas de carvão. Patenteada em 1705, tá? Por James Watt, foi a primeira máquina movida a vapor. Então essa aí foi o expoente, tá, da Revolução Industrial. Máquina a vapor, movida a vapor. Então, se cair em prova, em vestibular, é a vapor. Lembrar que a máquina a vapor já vai facilitar bastante a compreensão aí desse período, tá? Então, o que a gente tem de grandes invenções, né? Que invenções que revolucionaram aí a produção, o transporte, né? Como chega mais rápido, chega mais fácil do que uma tecnologia anterior. Então a gente vai ter o tir mecânico, né, para tecer o tecido, vai ser muito mais rápido, mais produtivo, vai estar aquela fábrica inteira, um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo e fazendo aquele monte de tecido, tá, e vendendo por larga escala, tá? A gente tem a locomotiva aí, os primeiros trens, tá, os navios a vapor. Então o transporte vai chegar muito mais rápido. Pra gente, hoje a gente acha isso absurdo, né? Como que a gente pensa nisso, né? O negócio usa trem e é navio. Hoje o Sedex traz aqui em 2 dias qualquer mercadoria na nossa casa. Mas para esse momento foi totalmente revolucionário. Totalmente revolucionário. Por isso que a gente chama de revolução industrial, porque não tinha e passou a ter. E a revolução ela é constante. A gente que está aí, né? Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução industrial. Porque essa revolução ela não para, ela tá. A tecnologia vai só avançando nesse sentido, tá? De tecnologia. Mudanças do regime da produção, né? A manufatura, que é o trabalho manual, foi substituída pela maquinofatura, com trabalho com recurso à máquina. Então, o teu recurso é a máquina, tá? A máquina vai te ajudar a fazer teu produto. Você não vai fazer sozinho mais. Então, ela vai te ajudar. Ela ainda precisa de você para mover, né? Mas você não tá sozinho mais. É você e a máquina. É teu amorzinho. Tua namorada é a máquina, tá? As oficinas foram substituídas pelas fábricas. Há pequenas oficinas, aquele trabalho, você vai fazer uma miçanguinha, você vai lá e produz ela, e alguém vai lá e põe um pingentinho. Isso aí é trabalho manual, né? Ali não. Ali elas eram totalmente divididas por pessoas, tá? E o artesão deu lugar ao operário. Isso muda muito. A palavra operário, operariado, proletariado, ela vai estar em evidência a partir daí. Então a gente vai ter que entender o que foi isso no começo para poder entender as questões econômicas e políticas que vão se modificar muito a partir daí. A gente tem o nosso cenário atual depende muito de compreender esse período. Então você compreende o nosso cenário atual se você compreender esse período, tá? Principalmente essa questão aí de operário, né? Não tinha mais, não existia essa questão de você trabalhar para um burguês ter um salário fixo que era muito barato. Você vai entender por que a mão de obra era barata, tá? Nesse período. A questão de horas de trabalho eram muitas horas, empregavam mulheres e crianças. Era um período muito complicado. A gente vai entender por que aconteceu, como e onde. Então vamos lá. Por que a professora foi na Inglaterra? Poderia ter sido na França, no Portugal, Brasil, né? Brasil não, porque não. Mas não ia acontecer. Porque o Brasil ele era colônia, né? Ele não era o colonizador. Então a gente vai entender cada tópico desse. Vocês lembram aí da Revolução Gloriosa, né? Que a gente tinha aí o rei com uma figura central forte, ele mandava, era o absolutismo, né, que estava reinando. Então a gente teve a Revolução Gloriosa e a ascensão do parlamentarismo, que é essa burguesia, né, que se reuniu aí, teve ascensão política. Então quem mandava na política era o parlamento. Lembram disso, que a gente estudou muito isso, a gente falou só disso, praticamente só isso, iluminismo até agora. Então esse parlamentarismo aí, quem conseguia
se movimentar era quem já tinha um poder aquisitivo maior. Pobres não poderiam ser deputados, né? Não poderiam participar da política. Então, só quem tinha um poder aquisitivo aí era a burguesia nesse período e até hoje. Mas nesse período aí, em ascensão, tá? Da primeira revolução, a burguesia estava em ascensão. E a Inglaterra também tinha um acúmulo de capital. Por que essa Inglaterra tinha dinheiro? Lembra que ela tinha colônias? Exploração colonial. Então ela explorou a galera, os outros países, para ter um acúmulo aí de dinheiro no país dela, tá? E também tinha reserva de carvão, né? Minério de ferro, que era importante para as produções, as primeiras máquinas, as primeiras fábricas. Então tudo estava assim, a Inglaterra estava ali, estava tudo assim, um imã para ela ser a primeira revolucionária aí, tá? Das tecnologias aí, da indústria. Ela tinha que ser ela porque ela tinha tudo para conseguir. A lei dos cercamentos. Lembra que você é rido de mim? Eu lembro disso ali, o oitavo C, que eu dou aula para o oitavo C. A gente falei, gente, vamos falar de lei dos cercamentos. Quando você escreve assim, lei dos cercamentos, fica uma coisa bem séria, né? Mas vamos lembrar. A maioria da população da Inglaterra vivia no campo, certo? Aí teve essa lei, né? Que o governo queria o quê? Queria cercar essas terras, né? Desses primeiros camponeses aí na Inglaterra. E tirar, expulsar esses camponeses irem para as cidades, trabalhar na fábrica, então eles já tinham mão de obra, né? Tinha quem para trabalhar para eles, né? Para a burguesia. Então você tem um espaço para criar ovelha, porque o que tinha lá? Indústria de tecido. Então se você cria ovelha, você tem tecido. Se a galera não tá vivendo mais na terra, vai para a cidade, vai trabalhar na cidade. Então tudo tá ali movendo a favor da Inglaterra, tá? Então lembra que eu falei, gente? Pessoa sai do campo, ovelha entra. Eu fiz até um desenho muito lindo que eu sei desenhar pra caramba na lousa. Então, ovelhas entram, pessoas sai, ovelha entra. Então, é muito fácil de lembrar da lei dos cercamentos. A gente até teve uma atividade da apostila que a gente colou, né? Tinha o operário, o burguês, as ovelhas. A gente fez esse trabalho junto aí, foi bem legal, inclusive. Então é só lembrar, de lei de cercamentos é isso, tá? Criação de ovelhas, camponeses expulsos, né, dos campos e entre as ovelhas para trabalhar ali, para criá-las e com a intenção de tirar os pelinhos delas para fazer tecido, tá? Então a gente vai ter um êxodo rural muito grande, porque a galera vivia a maioria ali no campo, né? A galera era camponês, tinha o trabalho de... Eles plantavam suas comidas e tinham um trabalho e uma economia de subsistência. O que é essa economia de subsistência? Eu trabalho para minha existência, eu fico de boa, não tem ninguém me explorando, né? Então eles vão passar a ser explorados aí. E a gente vai ter um momento aí complicado. Por isso que eu falo que na história a gente tem duas grandes expoentes. Tem a parte boa e a parte ruim. A gente tem a parte boa de inovação tecnológica, né? E tem a parte ruim das pessoas sendo exploradas, sendo expulsas das próprias terras, né? Isso é bem complicado. Por isso que eu falo que não existe nem vilão e nem herói na história. Não existe, isso eu sempre deixei isso muito claro para vocês, tá? Então a gente vai ter aí a mão de obra barata, né? O êxodo rural, que é a galera saindo dos campos para ir para a cidade trabalhar nas fábricas. E a criação de ovelhas aí para a produção de tecido, tá? Os cercamentos e o êxodo rural. Isso aqui eu trouxe aqui pra gente dar uma lida, pra gente ficar bem na nossa cabeça e não esquecer, tá? Os cercamentos foram a expulsão dos camponeses de suas terras, sendo obrigados a ir para a cidade. Se você é expulso de um lugar, você tem que ir para onde dá para você sobreviver. E era isso que tinha para eles naquele momento, né? Sem nenhuma especialização no trabalho, tornava-se mão de obra barata para manufaturas e posteriormente as maquinofaturas. Então essa galera foi virar o quê? Operário. Camponês virou operário, tá? Gente, é isso, tá? A gente tem uma finalização aqui desse conteúdo, também é o início, tá? Da gente entender o que foi essa revolução industrial. A gente falou especificamente aí do pioneirismo inglês, tá? A gente vai voltar e falar mais coisas, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida nesse capítulo, não é só isso. E façam uma leitura, tá? E voltando de novo, gente. Esse trabalho foi feito por mim, pelo Peter, pela Cássia, unidos, tá? É um momento novo pra gente. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Eu vou estar passando o link para vocês aí na descrição, para vocês se aprofundarem no conteúdo, tá?
Qualquer coisa, vocês chamem a gente. A gente tá aqui pra tirar dúvidas de vocês. Infelizmente não pode ser pessoalmente agora por conta dos coronavírus, mas logo a gente vai estar voltando junto aí e tendo essas aulas aí maravilhosas que a gente sempre tem, que é muito bom, que faz falta, tá? Então qualquer coisa vocês já sabem, chama no horário de aula, não esqueçam, tá? Para o oitavo C, que eu dou aula de manhã, então das 7 a meio-dia e 20 eu estou ali disponível para estar respondendo para vocês. Qualquer coisa é só chamar, tá? Até a próxima aula, gente!